Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, advogado criminalista, historiador, aqui trabalhando mais um vídeo, né, sobre a questão de atualidades no mundo, esse período de muita tensão, como sempre, todos os dias, né, não pode faltar nenhum dia, de apreensão no planeta Terra a partir de um comportamento errático, um comportamento de pura megalomania, de um comportamento de pura ênfase à supremacia racial, um comportamento de demonstração mais acentuada do que sempre foi por parte dos Estados Unidos, que dentro da sua política imperialista, militar e econômica, que vem lá desde o século XIX, quando da expansão, por exemplo, para o oeste. Do far oeste, do oeste distante, do far oeste. Muito bem. Então, olha só, mais uma vez, né, mais um capítulo sobre a criação do Conselho de Paz, que no decreto elaborado pela Casa Branca, o Brasil inclusive foi convidado, pelo menos 60 países foram convidados, só relembrando, em que em nenhum momento no decreto foi citada a faixa de Gaza. Diante das críticas, hoje a mídia mundial, a imprensa mundial, já começou a citar a faixa de Gaza, em que Donald Trump já declarou que irá construir em Gaza perto de 100 gigantescos arranha-céus, exatamente como luxuosos resorts à beira do mar Mediterrâneo. Portanto, não é o objetivo de reconstruir faixa de Gaza para o dono da terra, que é o povo palestino, que perdeu perto de 100 mil para o genocídio perpetrado por Israel e também com as armas norte-americanas e as armas alemãs, aliás, de muitos países, a Europa Ocidental em si, aliada a parte da Organização Tratado do Atlântico Norte, sob o comando dos Estados Unidos, em absoluta subserviência, vendeu armas para promover esse genocídio, esse massacre de palestinos na faixa de Gaza. Então, Donald Trump já declarou abertamente que serão construídos esses gigantescos arranha-céus, que em absoluto, com certeza, mais uma vez, será uma riqueza voltada apenas para os grandes empresários norte-americanos e também, com certeza, de Israel. Então, não há uma preocupação com as vidas dos palestinos, e sim, mais uma vez, a mortandade generalizada, o derramamento de sangue perpetrado pelo capitalismo em prol, portanto, do lucro daqueles que fazem a guerra. Nesse momento, Benjamin Netanyahu e o Donald Trump, hoje o grande imperador do planeta Terra. Muito bem. E qual é o detalhe? Esse Conselho de Paz, que por enquanto entraram países de pouca importância, não é isso? Países que não são grandes economias, que não tem lá esse grande poder de palavra no mundo, mas que são absolutamente dependentes da economia norte-americana, pelo menos 19 países já aceitaram de cara terem que, em caso de algum deles ser permanente no Conselho de Paz, que não é só para Gaza, é para qualquer assunto no mundo, segundo Donald Trump, ter que pagar pelo menos US$ 1 bilhão ao ano. Dinheiro todo esse que será administrado pelos Estados Unidos. Valendo ressaltar que o único líder permanente e vitalício será Donald Trump e que ele será o único com direito a veto. Portanto, é um absurdo os Estados Unidos da América ser o único país com poder de veto, sendo que a ONU tem 5 países com poder de veto que fazem parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Portanto, o objetivo é sepultar a Organização das Nações Unidas. Como disse o próprio Donald Trump anteriormente, que a ONU é um órgão incompetente e corrupto. E é isso. Na verdade, esse Conselho de Paz ele vai atuar aí de maneira paralela à ONU,
demonstrando mais uma vez o desprezo que existe dos Estados Unidos para com este organismo cujo objetivo, a partir da criação em 1945, é a garantia da paz mundial. Mas aí os Estados Unidos, que sempre deixaram de respeitar o princípio da segurança coletiva, consequentemente, hoje os Estados Unidos tratam a ONU com desdém, com absoluto descaso, desrespeito, exatamente como um verdadeiro deboche, um tapa na cara, inclusive dos países que compõem a Organização do Tratado do Atlântico Norte, organização militar, aliança militar, criada em 1949, principalmente sob o comando dos Estados Unidos, para se contrapor ao Pacto de Varsóvia, criado pela União Soviética e que reunia os países do leste europeu, que deixou de existir a partir da fragmentação da União Soviética ali nos idos de 1991. Mas é isso. Quer dizer, realmente um instrumento de domínio dos Estados Unidos esse tal de Conselho de Paz. Um absurdo verdadeiramente. Isso aí demonstra mais uma vez para a Europa, espera-se que a Europa tenha agora minimamente se conscientizado, já que a Europa também participou desde o século XVI de toda essa política imperialista e deixaram com os Estados Unidos a salvaguarda da segurança de todos, acreditando na estabilidade do poderio militar norte-americano e agora perceberam que os países europeus não passaram, ao longo de todas essas décadas, de mera bucha de canhão do imperialismo norte-americano. Muito bem. Pessoal, esse discurso de Donald Trump em Davos, lá na Suíça, na principal reunião para tratar de economia do planeta e de outras questões, como questões ambientais, questão de energia, busca de energia limpa, enfim, o desenvolvimento sustentável do planeta Terra, o discurso de Donald Trump demonstrou, digamos, aparentemente, a gente acha às vezes que o Donald Trump, que já bateu nos 80, ele está, no mínimo, com algum problema na sua saúde mental. Donald Trump ele não fala coisa com coisa. Agora, nunca deixa de ter a esperteza do vislumbrar de ganhos financeiros, como, por exemplo, os primeiros 50 milhões de barris de petróleo que ele subtraiu, que ele se apropriou, inclusive dos navios petroleiros russos, por exemplo, o petróleo que ele subtraiu e que ele vendeu, o dinheiro foi depositado em conta pessoal de Donald Trump. Portanto, observa-se que o homem praticamente está sem freio, em que o único que minimamente tem poder para frear Donald Trump é absolutamente dominado por Donald Trump, que é o parlamento norte-americano, onde o Partido Republicano tem a maioria das cadeiras na Câmara e a maioria das cadeiras do Senado, onde os empresários principais, que são parlamentares no Congresso norte-americano, são bancados pelos mega empresários norte-americanos, que estão, com certeza, lucrando com toda essa postura imperialista, militar e econômica do presidente dos Estados Unidos. Incrivelmente, o desprezo que Donald Trump tem, por exemplo, para com a humanidade, na sua postura de supremacia racial, ao ponto de que no seu discurso absurdamente podre, o discurso que ele fez em relação aos somalis que vivem nos Estados Unidos. A coisa é tão louca por parte desse presidente que ele já declarou que irá reabrir os manicômios nos Estados Unidos para colocar imigrantes, por exemplo, os somalis, onde ele disse que ele acreditava realmente que os somalis, que os negros africanos que estão nos Estados Unidos, ele disse que acreditava que essas pessoas tinham QI abaixo do QI de pessoas brancas. Isso lembra muito o nazifascismo, fenômeno esse que pregava também a eugenia, que era o processo de purificação racial
dentro daquela postura insana de Adolf Hitler em pregar o arianismo, que era tornar a humanidade uma raça pura. Portanto, parece muito com o comportamento de Hitler, tanto relacionado à política de expansão territorial, visando principalmente ganhos econômicos e financeiros, como a postura também de supremacia racial, como a sua própria política de imigração, a ICE, tem tratado os imigrantes nos Estados Unidos, invadindo inclusive as casas sem mandados judiciais, dizendo que é para revistar as casas que têm pessoas de cor. E é nesse contexto, por exemplo, como em Minneapolis, que recrudesceu, reapareceu com muita força o Partido dos Panteras Negras. Pesquise sobre os Panteras Negras, que teve, por exemplo, inspiração de um grande líder de defesa dos direitos civis dos negros na década de 60 nos Estados Unidos, o Malcolm X ou Malcolm X, que era um grupo realmente, um partido político e um grupo de negros norte-americanos e que pregavam realmente a reação violenta, inclusive armada, contra o racismo e contra aquela postura de supremacia racial e, além do mais, em defesa, com método violento, dos direitos civis dos negros. Os negros nos Estados Unidos não podiam nem frequentar as escolas dos brancos. Até os seus sanitários eram separados nos Estados Unidos. Então, os Panteras Negras voltaram com toda a força e lá, como eles têm porte de arma, inclusive com fuzis, até mesmo de fuzis, que é um armamento de guerra, armamento pesado, exatamente para reagir contra a violência da ICE, Polícia de Imigração, que tem promovido muitas barbaridades nos Estados Unidos, inclusive assassinando uma cidadã norte-americana, Nicole Goode, que pelo simples motivo de não querer ser abordada pela polícia. Muito bem. Durante esse perturbado, esse louco discurso de Donald Trump, ele chegou ao cúmulo de parar o seu discurso e perguntar se o presidente, o representante maior da OTAN, estava presente. E aí o cidadão que comanda a OTAN levantou o braço dizendo estar presente. Ele disse, quero te agradecer porque foi tu que me chamou de papai. Ou seja, o principal líder da OTAN, presidente da Organização do Tratado do Atlântico Norte, chamando o presidente dos Estados Unidos de pai, como se a OTAN tivesse somente os Estados Unidos nessa aliança militar. E é exatamente ele que tem declarado que realmente a Groenlândia será dos Estados Unidos, mesmo que não seja através da força militar. Onde é meio confuso, porque a gente não sabe agora se a Europa está a favor ou contra agora a anexação da Groenlândia, que faz parte do reinado da Dinamarca, se a Groenlândia será definitivamente anexada pelos Estados Unidos, aumentando assim em até 20% o território norte-americano. Vejam só, se a Europa não está a favor e vai realmente reagir com esse avanço dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, dizendo que é para implantar lá o domo de ouro, que é o desenvolvimento da tecnologia do domo de ferro, que é um sistema de interceptação de mísseis de defesa aérea lá de Israel, se o objetivo além de instalar evidentemente esse sistema em Israel, mas todos já sabem que a Groenlândia tem entre as maiores reservas também no mundo de petróleo, de ouro, de diamante, de terras raras, enfim, de riquezas minerais. Então, mais uma vez, Donald Trump com seus empresários querendo lucrar a partir do sangue humano. Além de que, na região da Groenlândia, que é parte do Polo Norte, o gelo está derretendo, onde virá criar ali muitas rotas de comércio, diminuindo a distância por falta de gelo agora, o descongelamento de gelo da distância entre a Europa e a Ásia,
e América do Norte, diga-se também Estados Unidos, e o continente asiático, além de ser um ponto estratégico militar a se contrapor à Rússia, à China, à Coreia do Norte e ao próprio Irã, que a qualquer momento, podem ter certeza, os Estados Unidos, Israel irão agredir mais uma vez o Irã para derrubar o regime dos ayatolás. E aí o risco grande, porque o Irã tem bastante tecnologia de mísseis hipersônicos e o Irã controla o Estreito de Hormuz, por onde passam praticamente 20% do petróleo que é consumido pela humanidade. Outro detalhe, se a Europa realmente não está agora aplaudindo a pretensão norte-americana de querer anexar a Groenlândia, vejam só, em 2025, quando os Estados Unidos impuseram tarifação contra os europeus, a Europa ameaçou os Estados Unidos em utilizar o que comumente eles chamam de bazuca econômica. A bazuca econômica nasceu em 2023 como uma forma de reação à China, a bazuca econômica. Ano passado, com esse processo de tarifação dos Estados Unidos contra a Europa ameaçou usar a bazuca econômica contra os Estados Unidos. Donald Trump recuou. Por que Donald Trump recuou? Muito simples. A bazuca econômica europeia, ela se baseia em 3 pilares. Primeiro, impedir funcionamento de empresas no continente europeu. Segundo, não consumir os produtos norte-americanos na Europa. E, finalmente, não comprar serviços dos Estados Unidos. Exemplo, fintechs. Quando eles ameaçaram bloquear as fintechs, serviço, dos Estados Unidos no continente europeu, Trump recuou do seu tarifaço mais acentuado contra a Europa. Quando agora países europeus